Olá, seja bem-vindo ao canal GBF, sou o professor Geraldo Barbosa, em mais uma resolução de exercícios do processo seletivo da Universidade Federal de Uberlândia, 2024/2, prova de Física tipo 1, primeira fase. Questão de número 23. Um estudante projeta um experimento no qual se colocam dois copos iguais, com a mesma quantidade de água, no interior de uma caixa de capacidade térmica desprezível, isolada do ambiente. Um copo está com água fria a 10 graus Celsius e o outro com água quente a 80 graus Celsius. O estudante afirma que após decorridos alguns instantes, o copo com água fria baixará sua temperatura para 5 graus Celsius e o copo com água quente aumentará sua temperatura para 85 graus Celsius. A ideia do estudante está certa ou está errada? Pessoal, é o seguinte, ó. Esse exercício aqui, só de você ler um pouquinho de bom senso, você já sabe que o estudante, essa ideia desse estudante está errada, né? A água fria ficar mais fria. Quando está perto de uma água quente, que fica mais quente, olha, espontaneamente isso acontecer, a água fria ficar mais fria, quente mais quente, de cara você vê que está errado. Sobram duas alternativas, a ou a D. O cara nunca que está certo. Puro bom senso. Aí você fica, contraria a segunda lei da termodinâmica ou contraria o princípio do equivalente mecânico da caloria? Cara, se você nunca estudou física, mas pelo menos prestou atenção na aula, só de prestar atenção na aula, você vai ver que esse experimento não tem nada a ver com o princípio equivalente mecânico da caloria. Equivalente mecânico, vamos lá, vai, você é da área de humanas, você gosta de ler, você gosta de interpretar. Equivalente mecânico. Olha, tem alguma coisa a ver com um copo de água fria, com outro copo de água quente? Energia, um perdendo energia, outro ganhando energia. Tem alguma coisa a ver com o equivalente mecânico? Não, né? Então, alternativa correta, alternativa A. Simples assim essa questão. Bom, vamos aproveitar a questão para rever um pouquinho de teoria, né? Vamos fazer um en passant da teoria de todas essas alternativas. Então vamos começar aqui. A lei zero da termodinâmica. O que diz a lei zero? Se a temperatura de A é igual à temperatura de B e a temperatura de A é igual à temperatura de C, a temperatura de B vai ser igual à temperatura de C. Em outras palavras, se A está em equilíbrio térmico com B, e quando se fala em equilíbrio térmico, escute igualdade de temperatura. Se A está em equilíbrio térmico com B e A também está em equilíbrio térmico com C, então B estará em equilíbrio térmico com C. Essa é a lei zero da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, nada mais é que o princípio da conservação da energia. A energia não se cria, a energia não se perde, ela se transforma. Então, olha aqui, esse tracejado é um sistema, tá? Por exemplo, um gás. Esse sistema nosso, ele pode trocar com o meio externo energia. E ele só pode trocar duas formas de energia, duas manifestações de energia. Energia térmica, na forma de calor, e energia mecânica, na forma de trabalho. Então, esse gás pode ganhar ou perder energia térmica na forma de calor, ele pode ganhar ou perder energia mecânica na forma de trabalho. E esse ΔE é a variação da energia interna dele. A variação é saber se a energia total dele aqui aumentou ou diminuiu depois dessas trocas de calor. Olha, a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que o princípio da conservação da energia, diz o seguinte, ó. O saldo que ele tem aqui, o quanto ele ganhou, ou quanto ele perdeu de energia aqui, ó, né? Na verdade, né, ganhou, perdeu, né? Quando foi transformada, nós vamos chamar de ΔU, porque essa variação da energia total vai ser só devido à energia interna. U é o símbolo que a gente usa para energia interna. Então, a variação da energia interna do gás foi para mais ou para menos ou zero. Ó, depende das trocas. Se ele ganhou mais, se entrou mais energia do que saiu, esse ΔU é positivo. Se saiu mais do que entrou,
essa variação vai ser negativa. Se a quantidade de energia aqui dentro que entrou é igual a que sai, essa variação de energia interna vai ser zero. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Só que para aplicar essa lei, nós temos que tomar alguns cuidados com o sinal. Aqui, ó, convenção, calor. Quando o sistema ganha calor, esse calor é positivo. Quando ele perde calor, ele é negativo. Eu não gosto muito de falar ganhar e perder. Quando é calor está entrando no sistema, ele é positivo. Quando a energia térmica na forma de calor estiver saindo do sistema, ela é negativa. Quando a energia mecânica estiver entrando no sistema, na forma de trabalho, ela é negativa. Quando essa energia interna estiver saindo do nosso sistema na forma de trabalho, ela é positiva. Veja, ó, que a convenção de sinal é o contrário. Trabalho, contrário de calor. E a equação que representa isso é essa equação que diz que a diferença entre a quantidade de calor que entra e sai e a quantidade de energia mecânica que entra e sai resulta na variação da energia interna do gás. Esta é a primeira lei da termodinâmica. Olhando a segunda lei da termodinâmica agora, para entender a segunda lei da termodinâmica, vou entender o conceito de calor. Calor é uma manifestação de energia que se desloca de um corpo mais quente para um corpo menos quente espontaneamente. Calor é uma manifestação de energia devido a uma diferença de temperatura que espontaneamente sempre vai do corpo mais quente para o corpo menos quente. Pode acontecer o contrário? Pode, só que não espontaneamente. Para que ocorra, para que esse sentido aqui, ó, seja o contrário, por exemplo, uma geladeira, um ar-condicionado. E para isso eu tenho que ter um motor forçando isso, um agente externo. A segunda lei da termodinâmica diz então o seguinte, que espontaneamente, olha a máquina térmica aqui, ó, que é um exemplo de uma máquina térmica. Espontaneamente, energia sai da fonte quente e vai para a fonte fria. O calor flui espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Só que para que isso ocorra, tem que haver a realização de um trabalho. Olha, conservação de energia, quantidade de energia que chega, que entra aqui nesse sistema é igual a quantidade de energia que sai. Então, o calor que essa máquina recebe da fonte quente é a soma da energia que ela fornece, tá, na forma de trabalho, energia mecânica, mais a energia que ela dissipa na forma de calor para a fonte fria. Isso aqui é uma máquina térmica. Uma máquina térmica é funcionamento em ciclo, ela começa de um ponto e volta no outro, então a variação da energia interna é zero numa transformação cíclica. Bom, como nós estamos fazendo um en passant, né? Quer saber mais detalhes dessa segunda lei de motores térmicos? Temos uma aula no canal para isso. E o contrário, calor fluindo da fonte fria para a fonte quente. Pode, desde que alguém trabalhe, você dê energia para forçar essa transferência de calor da fonte fria para a fonte quente. Aqui nós temos um refrigerador, um ciclo de um refrigerador, um ar-condicionado, uma geladeira. Ó, conservação da energia. A energia que chega é igual à energia que sai. Ó. A energia que chega, a energia que sai, que é o calor da fonte fria, é igual à energia que chega na forma de trabalho e da fonte fria. Então, o calor da fonte quente é igual ao trabalho mais o calor da fonte fria. Esta é a segunda lei da termodinâmica. E o equivalente mecânico do calor é o seguinte. Olha esse experimento aqui. Ó. Nós temos dois corpinhos de massa M a uma altura H. Aqui dentro nós temos água, por exemplo, um termômetro. Isso aqui pode girar. À medida que nós abandonamos esse corpo, ele tem energia gravitacional, mgh, onde esse mão é a massa desses dois blocos. H é a altura que eles estão e G é a aceleração da gravidade local. À medida que abandonamos, esse corpo vai caindo, os dois corpos vão caindo, vai transformando energia gravitacional em energia cinética, que gira as pás que estão aqui dentro. Essa energia cinética se transforma em energia térmica, aquecendo a água que está aqui dentro, provocando uma variação de temperatura. Ou seja, a energia gravitacional se transforma em energia cinética, que se transforma em energia térmica, na forma de calor sensível, que é mc delta θ. Onde esse m é a massa da água, o c é o calor específico da água, se for água, e ΔT é a variação de temperatura.
Só que mc∆T está em calorias, mgh está em joules. Então esse equivalente mecânico que nós chamaremos de J vai ser aquela grandeza que vai relacionar calorias com o joule. Depois de várias experiências, achou-se que uma caloria é igual a 4,18 joules. Então está aqui um passando de todas essas teorias, um breve resumo. Espero que você tenha gostado. Vamos classificar, né? Qual o ranking de dificuldade dessa questão? Olha, a questão é até bacana, o enunciado é bacana, mas as alternativas destruíram todo o enunciado. Por isso que eu coloco essa questão até com pré-kids. Um pouquinho de bom senso, repito, se você estiver só focado na aula, assistir uma aula, você já mataria uma questão dessa, tá bom? Então, no meu entender, for kids, muito fácil essa questão. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, dê um like, faça sugestões de novas resoluções. Tá? Até o próximo vídeo.